Memória viva. Uma figura muito especial. Poeta José Saldanha Sobrinho, um verdadeiro jatobá de vitalidade e inspiração. Um poeta e cordelista em franca atividade. Nasci do sertão, para mim, é terra especial. É tudo quanto é de bom, a natureza criou e botou para o sertão. Todo menino tinha livro de cordel na mão, porque chamava-se leitura rápida daquele tempo. O papai, da fazenda dele, trabalhou com diversos portadores que foram do fogaço. Mas é verdade que seu pai não lhe deu liberdade para sair cantando, né? Parece que ele teve medo de que o filho se soltasse do Nordeste afora. O telespectador terá então a chance de ver, de fato, o Saldanha poeta, né? Vamos pedir a Saldanha para dizer alguns versos de sua autoria, como um homem com tal simplicidade tem tamanha inspiração e faz do humor um traço permanente dentro da sua poesia. Seu Lucas, nós comentávamos e você fazia a observação de que a estreia do nosso poeta foi diante de uma fera, né? Dá para você fazer um comentário? Zé Saldanha começou por onde os outros findam, né? Porque começou enfrentando Josué da Cruz, um dos maiores cantadores de todos os tempos, um monstro sagrado da cantoria. Os traços mais interessantes da tua poesia é exatamente o traço do humor. E você é um excelente declamador. Você declama com muita naturalidade, com muita espontaneidade, com toda essa sua autenticidade. E eu gostaria, se fosse possível, que você declamasse para os nossos telespectadores o Matuto no Carnaval, que é um poema muito engraçado, muito divertido, e seria uma espécie de presente. Eu vou contar para vocês o caso que aconteceu. Com o pobre do Matuto e quanto ele sofreu no carnaval da cidade. E para falar a verdade, esse Matuto sou eu. O Gutenberg, você que é um pesquisador de cordel, como o Zé Lucas é da poesia, enfim, da cantoria, seria interessante que você pudesse comentar um pouco, porque em 2 momentos você participou de uma atividade editorial que envolve o seu Zé Saldanha. A editora Edra, né, de São Paulo, lançou essa ideia de uma coleção chamada Literatura de Cordel, uma coleção brasileira, né, e o responsável por essa coleção é o grande estudioso José Luiten, né, que convidou em cada estado um pesquisador para apresentar um representante da literatura de cordel, na Paraíba, Pernambuco e tal. E eu fui convocado a escolher um poeta, o José Saldanha, até porque era uma grande homenagem, a produção dele é grande, ele escreve diariamente, eu nunca cheguei na casa dele para não vê-lo escrevendo, fazendo seus rascunhos, histórias ele tem para todos os gostos dos leitores, de cangaceiros, romances, histórias de reis, rainhas, enfim, sertão, seca, vaquejada, enfim. Então, o nome foi indicado e a editora publicou esse trabalho e o Brasil teve o conhecimento que o Rio Grande do Norte tem, na literatura de cordel, o maior representante, que é José Saldanha. Recentemente você publicou o seu Dicionário de Poetas Cordelistas, referindo-se ao Rio Grande do Norte, que é esse belo trabalho publicado pela editora Queima Bucha, e também seu Saldanha está aí, não é verdade? Inclusive, como xilógrafo, foi o primeiro xilógrafo no Rio Grande do Norte que trabalhou a madeira, a capa do folheto, e ele foi o primeiro a criar isso aqui no Rio Grande do Norte. É um caso curioso. E outra coisa interessante, está aqui ele, como poeta, o Rosário Saldanha como poeta, filho dele, e o neto como poeta. Aliás, eu preciso fazer o registro de Rosário Saldanha, filho de José Saldanha, e um dos primeiros cameramen aqui da TV Universitária. Isso quer dizer
que a poesia de José Saldanha inspirou filhos e netos? Digamos assim, de uma descendência. A minha mãe, ela fazia umas quadrilhas bonitinhas, viu? Eu falo dois romances de José Saldanha, escolhi entre muitos, 2 romances, porque ele aqui focaliza 2 aspectos do cordel, 2 aspectos importantes do cordel nordestino. O cordel de valentia, de heroísmo, e o cordel de encantamento. Esse romance aqui dele, Singéfrida e Oceano, é um cordel de encantamento. Ele fala de fadas, de encantamento, que é uma coisa lindíssima esse cordel dele. Caberia ser bem estudado esse cordel, talvez até para montar peça de teatro e outras coisas. E ele, veja como ele fala de coisas encantadas. Vem a fada dos encantos, do pino do meio-dia, trazendo um gênio consigo, membro de uma anarquia, chamado visão da noite, o temor da penebria. Veja como ele cria, imagina coisas encantadas, coisas diferentes. E aqui é o outro aspecto, é o do jovem valentão, valente que termina conquistando a filha do patrão valente também, e não tem jeito para o herói amador, o herói apaixonado não vencer as batalhas, e ele seguiu justamente esse caminho da maneira mais bela possível. Né? Nos anos passados, ele viu a voz dizer por trás de mim: o amigo gosta de cultura, eu me virei a cobra cascudo. Eu não conhecia ele de jornal. José Saldanha é hoje uma referência em vários setores. Inclusive, um nome que está frequentando os céus da rede internacional de informação, que já divulga a poesia e a produção de José Saldanha, quer dizer, o poeta que tem nos filhos exatamente um apoio extraordinário para prosseguir produzindo a sua poesia. Se um dia nós se gostasse, se um dia nós se queresse, se nós dois se empareasse, se juntinho nós dois vivesse, se juntinho nós dois morasse, se juntinho nós dois dormisse, se juntinho nós dois morresse, se pro céu nós já subisse, mas porém se acontecesse e São Pedro não abrisse a porta do céu e fosse te dizer qualquer tolice, e se eu me arriminasse e tu com eu insistisse para que eu me resolvesse e a minha faca puxasse e o bucho do céu furasse, talvez que nós dois ficasse, talvez que nós dois caísse e o céu furado arriasse e as virgens toda fugisse.